para você se sente seguro para alterar alguma coisa nessa plataforma gigantesca? Os seus desenvolvedores, né, os seus analistas de sistema, eles sentem segurança de que eles podem alterar sem correr tanto risco? Porque o que mais acontece é você chegar num sistema complexo como esse, alguém tentar fazer uma mudança, seja evolutiva, seja criar, né, um novo módulozinho aqui dentro e acabar quebrando tudo. Então, o DevOps ele vem aí para fornecer um ambiente seguro para experimentações e inovações de negócio. Tá? E aí a gente vai ver os 3 caminhos principais. Embora essa imagem dê uma ilusão um pouquinho diferente, tá? Os 3 caminhos eles são complementares. Então é basicamente como se a gente estivesse navegando numa estrada e que cada vez vai ficando um pouco mais lisa. É que nem como se a gente estivesse andando na estrada de terra, depois passasse um pouquinho para o calçamento e depois passasse para o asfalto, que permite a gente chegar no objetivo muito mais rápido. Bom, então vamos lá. O primeiro caminho DevOps. Antes de começar, caso vocês tenham alguma observação, alguma pergunta, já pode mandar aqui no chat, tá? E que aí eu vou acompanhando depois. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, vamos lá. Então, qualquer comentário, qualquer experiência, se vocês quiserem compartilhar aqui, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só ver se está compartilhando para todo mundo. Não, beleza, tranquilo. Vamos lá. A pergunta é, pronuncia-se Dory Edson? Só sabendo. Ou chamo de Edson? Isso, Dory Edson, então. O DevOps, ele atua a partir de todo o fluxo de desenvolvimento, tá? É interessante que seja acompanhado de algum método ágil, como, por exemplo, seja um quadro Kanban, seja até mesmo o método Scrum da vida, tá? Mas é interessante que a gente adote práticas de DevOps desde o comecinho, desde quando chega a demanda, que a gente analisa, identifica o que tem que ser feito, discute com o pessoal de operação, discute com os arquitetos, até lá no final da entrega, quando literalmente vai estar exposto em servidor de produção, seja para os seus clientes internos, seja para o pessoal do mundo, né, seja disponível na internet, online. Cadê o PowerPoint aqui? Isso. Bom, o primeiro caminho, né, como vocês podem estar olhando aí pela figura, ele vai focar basicamente no fluxo de valor, né, de desenvolvimento para operação. Ou seja, a gente vai tentar fazer com que esse fluxo seja o mais fluido possível, tá? E como é que isso pode como é que a gente pode azeitar um pouquinho essa esteira de produção? Bom, vamos falar aqui um dos principais problemas que eu encontrei, né, que é mais ou menos o seguinte. Provavelmente muitos de vocês já ouviram a frase de que na minha máquina roda. E isso normalmente acontece mesmo, tá? Chega o desenvolvedor, seja uma equipe, na hora que você tenta subir, né, para o servidor de produção, ele vai falar, mas na minha máquina rodou. Aí eu cliquei no botão lá e fez tudo certinho. Eu falei, não, cara, aí tu não me ajuda. O primeiro caminho DevOps, então, ele vai permitir, né, que a gente entregue uma coisa um pouco mais sucinta, uma coisa um pouco mais concreta para o nosso pessoal de operação, tá? Então, a gente vai focar em azeitar um pouquinho esse processo, tá? Mas por que isso? Porque o primeiro caminho, ele vai permitir, né, a gente entregar valor de forma mais rápida e de uma forma mais consistente. Então a gente acaba maximizando o fluxo, beleza? E para isso, além da gente precisar tornar o trabalho visível, né, seja através de um quadro Kanban, seja através de um Azure DevOps que o pessoal costuma utilizar, seja através até de post-its na parede,
é importante a gente ter o trabalho visível do que o desenvolvimento está sendo feito, né? O que o pessoal, o time de desenvolvedores está a fazer. E claro, aumentar a qualidade, tá? E como é que a gente aumenta essa qualidade? Tem algumas práticas interessantes que vêm ali do método Lean, que seja limitando, né, a quantidade de trabalho que a equipe né, toma para si, seja a quantidade de sistemas que ela toma conta, seja a quantidade de demandas que chega, e por aí vai. Mas o ponto principal para a gente deixar esse caminho, né, bem azeitado é através de criação de testes. Tá? Quando eu falo testes, normalmente os desenvolvedores falam assim, meu Deus do céu, é teste de unidade, eu vou ter que testar todas as funções, eu vou ter que testar tudo. Não necessariamente, tá? Se a sua empresa não tem uma política de testes concisa e uma política de testes firme, a gente pode começar isso de uma forma bem mais tranquila, bem mais simples, tá? Que é através do Postman. Claro, existem várias outras ferramentas, mas o Postman ele vai trazer uma abordagem interessante, uma abordagem um pouquinho mais simples, para quem não está acostumado a fazer testes, tá? O ideal, então, é que para deixar esse fluxo o mais fluido possível, a gente entregue aplicações que sejam basicamente testadas e que tenham as suas principais funções, né, assumidas de funcionamento. Ou seja, a gente vai entregar uma aplicação que o core dela, ou seja, as principais funcionalidades, elas estão funcionando. E isso a gente consegue atestar, tá, através do Postman. Mas por que o Postman? Bom, porque basicamente ele tem uma suíte de testes interna aqui, que eu não sei se todo mundo conhece o Postman, mas ele é um programinha gratuito que você pode fazer requisições HTTP, tá? Não funciona só para APIs, a gente pode testar algumas páginas, identificar o que tem na página, submeter formulários e por aí vai. Mas, no geral, ele funciona melhor para páginas, né, para sistemas que estão expostos para o mundo através de uma API. Então, a primeira forma da gente garantir uma funcionalidade básica é a gente fazer um teste simples, né, de API, que testa basicamente de ponta a ponta, ou seja, desde quando a pessoa comunica com o nosso sistema até quando o nosso sistema comunica com o banco de dados, ou seja, a gente testa todo o espectro, e aí a gente permite, então, a gente consegue afirmar que a nossa funcionalidade básica do sistema está, né, ok, está funcionando de forma esperada. Tranquilo? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de como é que funciona esse Postman, tá? E de como é que eu criei esses testes aqui para a gente poder dar seguimento. Bom, a primeira parte, tá? Eu gerei uma coleção aqui, a gente vai testar um servidor JSON rapidinho aqui. Como eu vi que está equilibrado, né, a quantidade de desenvolvedores e de pessoas que fazem qualquer outra coisa, eu não vou entrar tanto em código assim, vou ser mais sucinto, mas é importante a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui por trás, tá? Então a gente vai criar uns testes bem simplesinhos, bem de alto nível, para garantir que, né, que a nossa aplicação não quebre assim que ela é jogada lá em operação, tá? Ah, mas aí como é que funciona isso? Bom, a primeira parte a gente cria uma coleção, tá? Bem tranquilo aqui, coloca qualquer nome. Eu dei o nome de JSON Server aqui para conseguir identificar. E a gente cria um ambiente. Coloquei aqui com o mesmo nome para a gente poder identificar mais fácil. Como assim, Arthur? Bom, a coleção ela vai ser responsável, tá, por guardar as nossas requisições. Ou seja, todas as nossas requisições que provavelmente nosso usuário faria, como por exemplo listar todos os objetos de uma loja ou fazer login e por aí vai, elas vão ficar aqui dentro. E o ambiente que a gente vai apontar, seja um ambiente de produção, de teste, de qualquer ambiente de desenvolvimento, ele normalmente fica aqui em cima, tá? Então aqui a gente pode definir como, por exemplo, a URL que vai ser chamada, no localhost 3000, né? Deixa eu dar um zoom aqui. E a gente pode ver aqui que atualmente, tá? A gente está apontando para o localhost 3000. Deixa eu só ver se está rodando aqui esse servidor. Tá rodando aqui na porta 3000. Pronto. Então aqui, teoricamente, se eu buscar, né,
todos os objetos que estão dentro desse servidor, não preciso saber o que funciona por trás, eu não preciso saber se está em Node, se está em C#, se está em PHP. O que eu quero saber é se está funcionando. Porque neste primeiro momento, que eu não tenho certeza, né, das funcionalidades básicas do meu sistema, não adianta ficar entrando muito em detalhes de tecnologia. Bom, e aí a gente consegue ver aqui que retornou, né, alguns dados interessantes. Ok, retornou dados assim como esperado. E o que a gente pode fazer com isso? Lembrando que o objetivo aqui é assegurar, né, que a nossa funcionalidade básica do sistema ela está sendo atingida. E aí que entra as coisas interessantes, que são os nossos testes, tá? Então aí chegar, hoje é quinta-feira, né? Chega lá sexta-feira, ou até mesmo segunda lá no trabalho, e pegar aquele sistema que está enchendo de erro, que toda vez que você tenta fazer deploy, toda vez que alguém tenta mexer, quebra tudo, é só fazer alguns testezinhos, tá? Que aí você vai conseguir identificar de forma fácil e rápida, que talvez seja mais importante, que aquela última alteração que fulano fez quebrou todo o ambiente. Então aqui, não vou entrar muito em detalhes de codificação, a gente faz algumas validações, como por exemplo, realmente ele está retornando o objeto que eu gostaria, ou seja, eu estou aqui buscando as pessoas, ele está realmente retornando né, um tipo pessoa, um objeto do tipo pessoa, e aí eu faço esse teste aqui, tá? Para verificar então se bate um tipo com o outro. Depois aqui uma regra um pouquinho mais de negócio, o tempo de resposta é inferior a 50 milissegundos. Para muitas APIs, para muitos sistemas, né, 50 milissegundos é um tempo baixíssimo, baixíssimo. Mas como eu estou rodando local aqui, eu coloquei 50, só porque de vez em quando ele costuma falhar, e aí é interessante de ver. E naturalmente, né, se você tivesse um usuário, no caso, testando, rodando essa aplicação e utilizando, se ele tentasse buscar as pessoas, né, seja, por exemplo, uma folha de pagamento, seja de uma lista de amigos, qualquer coisa, você espera, né, que ele te retorne com sucesso. E aí a gente verifica isso aqui também. Ou seja, só não adianta retornar rápido. Eu quero que você retorne com sucesso. Beleza? E aqui eu coloquei esse testezinho aqui, mais como exemplo, né, de teste exato. Vamos supor aí que você está buscando métodos de pagamento, tá? E aí você sabe que a sua empresa trabalha só com 3 métodos de pagamento. Então você precisa se acertar de que sempre que você perguntar para o servidor, né, quais métodos de pagamento estão disponíveis, ele sempre te retorne 3, beleza? E aí você pode testar dessa forma. Né? Se tem exatamente 7 ou não tem menos que 6. Ou no caso, 3 métodos de pagamento. Tranquilo? E claro, né, às vezes a validação da sua aplicação não é só buscar coisas, você também quer salvar. E aí a gente pode também fazer um post, né? A gente pode executar um teste de salvamento de um objeto. Como por exemplo aqui, né, vou tentar adicionar uma pessoa, vou tentar adicionar um amigo, vou tentar adicionar qualquer coisa no meu sistema. E aí eu posso fazer testes em cima disso, tá? Então, como é que eu testo uma coisa assim? Bom, já que é inserção, eu vou colocar um tempo de resposta maior, né? Porque ele tem que gravar no banco e por aí vai. Normalmente as inserções demoram mais. Tem que ser sucedido, ou seja, tem que ter uma resposta 201, 202. Código de HTTP não precisa saber. A gente espera então que na resposta, né, ele inclua o identificador daquela pessoa que a gente acabou de adicionar. E aí a gente recolhe esse ID, né, esse identificador, para a gente poder saber qual que foi a última pessoa que a gente adicionou. Bom, só recapitulando aí para quem chegou agora, a gente estava discutindo a questão principal de, já que eu tenho uma aplicação e não tenho, né, testes bem definidos, não tenho uma cultura de testes, como é que eu posso criar essa cultura? Ou pelo menos iniciar para garantir uma estabilidade mínima da minha aplicação. E aí, no caso, eu estou sugerindo utilizar o Postman, tá? Com os testes embutidos dele aqui, para que você consiga, de uma forma mínima e bem sucinta, garantir, pelo menos, que a sua aplicação, né, que o seu sistema está entregando o mínimo esperado. Tranquilo?
Então aqui, vou passar rapidinho pelos próximos. Aí você verifica, né, se o seu objeto foi inserido ou não. Porque não adianta só mandar inserir, né? Tem que ver se foi inserido ou não. Aqui, né, eu não inseri. Vamos inserir aqui rapidinho. Beleza. Vou tentar atualizar, né? Porque às vezes as pessoas costumam atualizar as informações. Quem aí nunca trocou o nome no Facebook ou nunca trocou de número do WhatsApp, se não fosse possível alterar nessas informações lá no seu cadastro, provavelmente você não conseguiria. Então a gente vê, né, se aquele objeto foi atualizado, a gente deleta, a gente tenta deletar de novo, né? Teoricamente ele tem que falar que não existe. E depois a gente vê se aquele objeto foi realmente deletado. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Bom, e aí você está perguntando, nossa, Arthur, tá, aí eu entendi que lá no primeiro caminho, a gente então precisa garantir que o fluxo seja mais, né, mais tranquilo de ser trabalhado. E para ele ser mais tranquilo, a gente tem que fazer com que a nossa aplicação seja mais robusta. E para ela ser mais robusta, a gente tem que criar testes que sejam rápidos e fáceis de rodar. Mas eu não achei isso nada fácil. Você tem que clicar um por um para poder fazer. Bom, para quem conhece o Postman sabe que não, tem um jeito mais fácil de fazer isso, ainda bem, que é clicando nesse play aqui. A gente clica em Run, ele vai abrir uma nova janelinha, e aí a gente pode executar isso de forma rápida e fácil. Eu vou colocar para executar né, cada um com meio segundo de pausa entre eles, que a gente vai ver o que acontece. Ó, excelente, excelente. Então, imagina só que você tem lá o seu time, né, que está desenvolvendo algumas coisas, e aí você percebe que aquele time está produzindo um código que às vezes está falhando muito, etc. E você quer, então, de uma forma rápida e sucinta, com 3 cliques, identificar que aquele ambiente está estável, tá? Que aquela aplicação está estável. E aí você consegue através do Postman. Não utilizei nenhuma outra ferramenta além disso aqui, mas aí eu acho que deu para, né, transmitir a ideia de que bem simplesinho e de uma forma bem sucinta, através desses testes aqui, você consiga, claro, garantir uma funcionalidade mínima do seu sistema para você entregar, né, o código lá em produção e não sair quebrando né, a funcionalidade toda. E claro, né, você, teoricamente, o conhecimento de JavaScript é bom para, né, para escrever esses testes, mas claro, ele tem uma série de coisinhas aqui no canto, ó, que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, eu espero que o código de resposta seja 200. Na hora que eu clico aqui, ele já coloca para mim. Eu espero que... Vamos ver aqui, ó. Eu espero que seja... que me responda rápido. E aí ele já vai adicionando, tá? Mas depois a gente vai ver, caso vocês queiram implementar isso aqui, eu já disponibilizei tudo isso lá no GitHub e eu vou passar o link para vocês no final. Bom, então voltando aqui, né? Com o Postman e com esses testes que a gente pode escrever manualmente, a gente consegue testar um pouquinho da estabilidade do sistema, ou seja, se ele está respondendo adequadamente, se responde no tempo correto, né? Se ele responde o que eu preciso saber. Então a gente testa se as funcionalidades estão implementadas ou não, a gente testa se ele está comunicando com o banco, a gente testa se a resposta está consistente, e claro, né? Quando a gente implementa testes assim, olha, que a gente consegue executar apertando um play, a gente também testa a jornada de funcionalidades do nosso cliente. Então vamos supor que lá no seu ambiente, né, você está tendo muito problema com login. E aí você pode criar um teste para o login aqui, ó, passando o usuário e senha, né, admin, por exemplo, e verificando, né, se aquilo ali é uma resposta 200, se aquilo ali é uma, né, se ele retornou um token, se ele retornou uma página autenticada, e por aí vai. Então, só com essa ferramentinha aqui, né, a gente já consegue, embora do nível de maturidade baixo, a gente já consegue criar testes para garantir uma funcionalidade mínima do nosso sistema. Tá? Isso não funciona só para APIs. Vamos supor que você trabalha com páginas. Tá? Só um exemplo aqui, vou buscar lá o google.com e vou fazer o teste do seguinte.
Eu não espero, né, que quando eu acesso o Google eu enxergue uma palavra gibberish, mas eu espero que quando eu acesso o Google eu encontre a palavra Google. Então vamos ver se isso é verdade. Excelente. Não contém lixo, né? E contém a palavra Google. Tá. Para garantir aqui, eu espero, vou só trocar aqui para não incluir o Google, tá? Porque eu quero realmente ver se esse teste funciona ou não. Aí, beleza. Se vocês não estão conseguindo ler, aqui está falando those contain Google. Então, ele contém Google. Tranquilo? Então, de uma forma bem simplesinha aqui, a gente pode testar um HTML, uma página web normal. Vou dar um preview aqui, né? Preview, isso. Normalzaço. Se a gente, né, consegue enxergar algumas funcionalidades, alguns links, algumas informações relevantes, tá? Para a nossa aplicação como um todo. Até aí, tranquilo? Alguma pergunta, algum questionamento? Alguma observação? Excelente, excelente. Então, vamos lá para o nosso segundo caminho do DevOps. Aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais animadas, tá? Porque até agora, né, foi o pessoal mais ou menos de desenvolvimento, foi o pessoal ali um pouquinho da análise de requisitos, que vai escrever alguns pequenos testes, né, que podem ser implementados no Postman. Mas aí eu faço uma pergunta, né, levanto essa pergunta no ar. Quantas vezes vocês tentaram subir um programa, um sistema em produção, e aí foram descobrir que está faltando variável de ambiente, que está faltando a biblioteca, que está faltando atualizar alguma coisa, né? E isso é muito comum de acontecer, tá? Então imagina, você vai subir lá, aí começa a dar aquele tantão de erro, você fala, meu Deus do céu, já é sexta-feira, 6 horas da tarde, era para eu ter subido isso, agora está dando esse tanto de erro, e eu não vou conseguir voltar, porque eu já atualizei o banco. E aí que a gente entra um pouquinho, né, na gestão de configuração, na análise do que a gente precisa para executar aquela aplicação. Mas aí a gente já parte para a operação, tá? Então, o segundo caminho DevOps é basicamente o seguinte. Eu, como desenvolvedor, cheguei para o cara de operação, ó, o meu trabalho já está mais fácil, porque agora eu já consigo te entregar um sistema que funciona. Agora a gente precisa, então, botar para funcionar. Beleza? Beleza. Então, vamos trabalhar junto, tá? Para que a gente tenha um fluxo rápido, ou seja, se deu erro, você já me avisa, a gente conserta rápido, para que a gente consiga entregar valor de forma mais constante, de forma mais concisa e de forma mais rápida. Tá? Isso, né, vai exigir, então, que a gente crie aquele laço de feedback da operação para o desenvolvimento, para que a gente consiga atuar, né, como um time completo sempre que surge um problema. Então, em vez de quando começar a dar falha no servidor de produção, você falar, esse é problema da operação, eu sou desenvolvedor, eu não mexo com isso. Não, cara, a responsabilidade é sua, é o seu código que está rodando lá. Você tem, com certeza, você escrever uma linha de qualquer coisa em algum arquivo daquilo que está rodando em produção, tá? Então, esse loop de feedback, ele transmite a sensação de, cara, a gente está aqui para entregar valor, então a gente vai entregar valor e vai atuar como time, tá? Para resolver qualquer tipo de problema em conjunto. Não só deixar o pessoal da operação se virar para lá, que é o que normalmente acontece. E aí, como é que a gente consegue, né, minimamente começar a, né, estabelecer uma base para a gente poder trabalhar melhor com o pessoal de operação? Aí que é interessante. Gestão de configuração. Quem nunca ouviu falar disso, é um tópico extremamente interessante, tá? Recomendo dar uma pesquisada depois, eu não vou falar muito aqui não, porque vai desde gerenciar o seu código, questões de branches, pull requests, por aí vai, até como é que o seu servidor vai rodar em produção. Então, se você nunca ouviu falar, eu recomendo você dar uma olhadinha disso depois, claro, né? Se você tiver interesse. Mas a gestão de configuração se refere, né, ao processo de todo o seu código. Seja as bibliotecas que você usa, seja os bancos de dados, seja como é que os objetos, né, são relacionados,
se você vai utilizar seu NPM, se você vai utilizar o gerenciador, seja do PHP ou o Nugget do C#, a gestão de configuração ele vai permear tudo isso, tá? Então, desde como você gerencia seu código, até como você executa ele em produção. Então, eu separei aqui algumas perguntinhas, só para que vocês reflitam aí se a sua gestão de configuração é boa ou é ruim, tá? Vamos pegar aqui algumas perguntas. Eu consigo reproduzir em qualquer um dos meus ambientes. Quando eu falo qualquer um, é produção, homologação, teste, desenvolvimento, qualquer um. Eu consigo reproduzir o sistema, a configuração de rede, as bibliotecas, os programas e a configuração. Ou seja, eu consigo pegar o que está rodando lá em produção e executar na minha máquina de forma fácil, sem gastar dias e dias aí testando. Se você tiver uma gestão de configuração bonitinha, em que você saiba exatamente o que está rodando em cada sistema, isso é tranquilo. Porque aí você sabe lá que no produção você vai ter um switch com servidor de DNS local, que ele vai resolver localmente, tudo aquilo e por aí vai. No seu ambiente de desenvolvimento, você consegue simular isso e por aí vai. Se você não sabe como é que está seu servidor de produção ou como é que você gerencia, né, o seu ambiente de dev, é sinal de que a sua gestão de configuração não é muito boa, tá? Que tem muita coisa para melhorar. É possível alterar qualquer um desses itens e replicar as alterações em todos os ambientes? Ou seja, se você estava ali programando no .NET 2.2, tá ali felizão, falando, ó, top, gostando demais desse negócio da Microsoft aqui, doido. Aí você falou, ó, liberou uma coisinha ali no 3.0 e eu quero testar. Aí você atualizou na sua máquina. Aí o Visual Studio foi lá e atualizou em cada um dos seus projetos, colocou lá, em vez de 2.2, colocou 3.0. E aí na hora que você jogou aquele em operação lá em produção, pum, quebrou tudo, nada roda. Ou seja, não foi possível, né, alterar uma versão da biblioteca em todos os ambientes. Você acabou quebrando uma coisa que não deveria. Eu consigo visualizar com suas alterações, ou seja, eu sei que eu alterei da 2.2 para 3.0 no dia 21/5, às 9h45. Normalmente não, tá? Normalmente você não vai saber disso de uma forma simples. Você só vai pensar nisso quando quebrar o seu ambiente em produção. E estou de acordo com todas as regulações legais da aplicação. Isso com a LGPD chegando aí é interessante. Embora tenha sido adiado algumas vezes, eu espero, né, que algum dia funcione, que seja aplicada de verdade. Mas isso a gente não pode deixar só para o pessoal de teste, pessoal de qualidade, pessoal de segurança, tá? Isso a gente tem que trazer para o nosso ambiente de desenvolvimento para que a gente consiga, né, com o mínimo de retrabalho possível, entregar uma coisa concisa e consistente para o pessoal poder operar lá no ambiente de produção. Tranquilo? Então, caso, né, eu precise alterar qualquer coisa dessas, é fácil? Ou isso normalmente vai gerar um aumento do tempo de ciclo? Vai pedir, né, que alguém fique ali o final de semana inteiro trabalhando naquele servidor para voltar a ser estável? Isso vai fazer com que o pessoal de desenvolvimento fique careca, né, que normalmente acontece, de tanto problema que começa a surgir quando a gente altera qualquer uma dessas opções, tá? Qualquer um desses itens. E aí tem uma coisa interessante. Vou dar um exemplinho aqui que eu gosto muito, que são jogos, tá? Então vamos analisar aqui duas coisinhas antes de eu falar de uma, né, de experiências com PHP. Dá uma olhadinha aqui. Aqui foi o último GTA que saiu, o GTA V, se não me engano. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa para poder rodar o GTA. Sistema Windows. É isso. E placa de som 100% compatível com DirectX 10. E é isso. A gente não precisa de mais nada. Naturalmente, né, algumas questões de hardware aqui, mas de sistema, de ambiente, mais nada. Vamos dar uma olhada aqui no GTA 2, que foi lançado provavelmente na milênio passado, né? Então, do GTA V para o GTA 2. Então, em vez de um Core i5, ele pede um Pentium em vez de 3 GHz, de 200 MHz, 32 MB de RAM, aqui pede 8 GB, né?
e por aí vai. Ou seja, esses jogos que essa juventude, né, gosta tanto e passa tanto tempo, tem provavelmente uma gestão de configuração muito melhor que muita empresa de TI, tá? Olha para você ver, só com um sistema operacional sem mais nada, a gente instalando o jogo, ele já vem com tudo que a gente precisa. Então não tem que preocupar. Ah, tem XUnit instalado, tem .NET, nada, cara. Ele já vai te entregar um pacotinho completo. Normalmente, né? Antigamente em CD, em disquete, né? Mais antigo ainda, que você colocava lá e já estava tudo junto. Depois para CD, você põe tranquilo, instala e joga. E, ultimamente, por download, né? Você clica um botão, espera a barrinha preencher, ele vai rodar uns trem lá e vai abrir o jogo para você. Então, por que a nossa aplicação não funciona dessa forma, tá? Por que o deploy do nosso sistema não pode ser assim? A gente pega um pacotinho, roda, coloca, sem dor de cabeça, sem precisar preocupar se biblioteca está instalada ou não. E isso costuma acontecer muito com PHP, tá? Vou dar um exemplinho aqui de como é que eu resolvi isso recentemente, que foi dessa forma aqui. Para quem trabalha com PHP, eu acho muito chato mesmo, ter que manter, né, a linha de todas as bibliotecas que são instaladas. Embora o .NET seja um pouquinho mais fácil, eu vou dar um exemplo aqui de PHP, tá? Para quem costuma programar, eu tô me baseando aqui no Laravel, que é um framework bem popular aí para quem conhece PHP. Então fui eu, jovem, como sou, né? Inexperiente na época, e percebi o seguinte, cara, por que toda vez que eu pego um servidor novo para poder fazer o deploy dessa aplicação, essa dor de cabeça danada? Primeiro que eu não sabia quais bibliotecas eu tinha que instalar. Segundo, que sempre faltava uma biblioteca ou outra. E terceiro, por ser PHP, ele só ia dar erro quando meu cliente me ligava, né? E falava assim, Arthur, então, eu tentei criar um perfil aqui, tentei subir uma foto, e aí tá me dando erro, não tô conseguindo fazer nada. Aí na hora que você vai ver, é uma biblioteca que você esqueceu de instalar depois que você limpou o sistema. Então, uma forma mais avançada, né, de você criar e documentar essas coisas, seja através de um Dockerfile, para você containerizar sua aplicação. Claro que isso aqui pode ser muito aquém, né, da maturidade de algumas organizações, mas é interessante como um documento, porque ele vai permitir, tá? Por ele ser código e por ele ser texto, ele vai permitir que ele seja versionado junto com o seu código específico. Então você tem lá o código da sua aplicação, que já está lá há 10 anos, no mesmo repositório. Você coloca um arquivo descrevendo o que você precisa junto dele. E sempre que for alterado, né, seja a versão, adicionada, removida alguma biblioteca, aquilo caminha junto. E aí você sabe, por exemplo, que lá no ano passado, em dezembro, vamos simular aqui, né? Lá no ano passado, em dezembro, você não tinha essas bibliotecas aqui, logo você não precisava, tá? E aí você viu lá que alguém colocou uma biblioteca de otimização de imagem, e aí essas bibliotecas aqui passaram a ser essenciais para o funcionamento completo da nossa aplicação. Tranquilo? Então é interessante, né? Um exemplo, né? É um chart desse aqui, mas para aplicações mais complexas, é interessante a gente saber exatamente, né? Quais bibliotecas estão executando lá no fundo, quais versões das bibliotecas, tá? Se isso for relevante ou não. Tranquilo? Então uma forma de resolver isso de forma mais fácil é criar um arquivozinho desse. Não precisa ser um Dockerfile. Pode ser um arquivo de texto, né? Com coisas bem simples, como por exemplo sistemas. Vou falar aqui que a gente está fazendo um .NET Core, tá? 2.2. Vamos colocar aqui. Então roda em Linux. Vou chamar aqui de Debian, porque preferência pessoal, mas você pode rodar em Red Hat onde você quiser. Windows, até mesmo no macOS. E quais são os requisitos, né? O que precisa ter nesses sistemas? Tem que ter o .NET SDK,
ou só o runtime? Não, só o runtime, que a gente está só executando. Runtime, .NET Core 2.2. Pronto. Ah, eu preciso de uma biblioteca OpenSSL, por exemplo, que eu gerencio certificados. Ah, eu preciso de uma biblioteca, sei lá, precisa estar instalado o IS, né, caso seja um Windows, ou alguma coisa do tipo. E por aí vai. Então, apenas um documentinho bem simples, você já consegue, né, um princípio de uma gestão de configuração. Então, se der pau lá na sua operação, se seu servidor cair, se for formatado, né, alguma catástrofe, você rapidamente consegue subir, né, uma coisa similar, com as mesmas versões, para garantir que que o seu sistema não fique offline por muito tempo. Tranquilo? Então, o que a gente costuma ver é, nossa, cara, o servidor quebrou, a gente foi tentar atualizar, o snapshot corrompeu, e aí, como é que a gente faz? E normalmente, como não tem esse documento, você vai ter que tentar rodar sua aplicação 300 vezes até conseguir instalar tudo. Tranquilo? Então, só um outro exemplo aqui, né? Se fosse um PHP da vida, vamos supor que a gente estivesse utilizando o Laravel, né? Aí a gente já saberia mais ou menos o que a gente teria que instalar. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui, vamos supor que a gente está rodando no Laravel, no Debian, requisitos, né? Requisitos. E por último, né, vamos colocar aqui um Apache ou Nginx, para quem preferir. Claro, né, se for uma aplicação Java também, sei lá, se você vai utilizar o Tomcat, se você vai utilizar um Spring Boot, você tem que ter o OpenJDK instalado e por aí vai. Então, uma forma bem simples de você começar a gerenciar essa configuração, tá? É criando um arquivo de texto e colocar lá todas as dependências do seu sistema. Arthur, como é que eu consigo saber se são só essas dependências? Faz o teste. Começa do zero e vê se dá erro ou não dá erro, tá? Já que não foi uma coisa que está sendo alimentada desde o começo, você já pode começar e fazer testes em cima disso aqui para ver se é só isso mesmo que a sua aplicação precisa para rodar. Tranquilo? E claro, depois que você fizer isso aqui, essa lista simples, quando a gente for containerizar, né? Quando a gente for prover esses ambientes na nuvem ou localmente para poder simular os nossos ambientes de produção, por exemplo, isso aqui vai ser muito mais fácil de construir. Então, desde um sisteminha, né, até uma composição de rede, se está documentado de uma forma explícita, fica muito mais fácil de reproduzir de uma forma automática. E por aí, né? E agora que a gente já sabe, que a gente já consegue garantir que a nossa aplicação está estável, né, com testes bem simples, e agora que a gente já sabe onde é que ela roda, fica muito mais fácil a gente aumentar, né, a frequência desses loops de feedback. E como é que a gente aumenta, né, um pouquinho esses loops de feedback? E aí a gente vai utilizar ferramentas de automatização, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem simplesinho, que é rodar aqueles testes que a gente fez no Postman através da interface de linha de comando, que a gente pode automatizar depois de outras formas. Mas o principal objetivo desse terceiro caminho é o seguinte: você terminou de programar lá. Ah, ela pediu, né? Os meus clientes pediram para implementar essa funcionalidade. Eu programei. Será que ela quebrou alguma coisa que já estava funcionando? E aí, em vez de você rodar na sua máquina os testes lá, manuais e tal, você sobe para o seu repositório e aí, através de um CI, né, ele vai identificar e vai analisar aquilo que você subiu de forma imediata. Então, 5 minutos depois de você submeter o seu código, você ali já tem direto o seu feedback do né, se funcionou, se não funcionou, se quebrou, se não quebrou. Então, esses círculozinhos aqui, ó, esses loops de feedback que são trazidos, eles vão permitir que os desenvolvedores eles experimentem mais e mais rápido, tá? Vai permitir uma abordagem científica, ou seja, eu tenho que estar funcionando, eu tenho meu controle, então eu vou poder experimentar, fazer uma série de experimentos, ou seja,
vê se aquela biblioteca ela é mais performática, vê se aquele banco de dados é mais performático, vê se eu adicionar um banco de cache aqui, eu vou melhorar a resposta do meu cliente em 40%, por exemplo, e por aí vai, tá? E claro, né, vai permitir que a gente tenha sucesso, que a gente fale de uma forma muito mais rápida. Então aqui, lá no começo, né, antes da gente implementar os primeiros testes, em vez da gente implementar aqui e jogar para operação e deixar falhar para lá, a gente já traz isso para a gente mais perto. Então, se falhar agora, eu sei que vai falhar lá no final. Então, eu tenho que corrigir isso urgentemente. Tranquilo? E aí, independente, né, da abordagem CI/CD de vocês, a gente consegue executar aqueles testes Postman. Lembrando que é uma abordagem muito crua, né, uma abordagem muito simples ainda, mas é uma abordagem que pode dar uma certa robustez para sistemas que têm pouca maturidade. E aí, como é que a gente pode fazer, tá? Deixa eu abrir aqui meu terminal. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. O Postman, ele tem uma ferramenta de CLI que chama Newman, que é esse carinha simpático aqui, que parece que está piscando e eca o olho ao mesmo tempo. Mas ele funciona através da linha de comando e ele é instalado através do npm, tá? npmi-g Newman. Tranquilo? Então ele vai instalar globalmente para a gente poder executar de qualquer lugar do nosso sistema. Tranquilo? Então, como é que a gente faz aqui depois que a gente criou a nossa coleção e os nossos testes, tá? Ele tem esses 3 pontinhos aqui que a gente pode, então, exportar. A gente pode exportar na coleção 2.1 mesmo. A versão aqui, a gente só exportaria em versões anteriores por questões de compatibilidade. Então é melhor sempre exportar aqui. Como eu já salvei, eu não vou salvar por cima, porque às vezes eu alterei aqui e eu não quero que dê erro. A gente salva essa coleção. Naturalmente salva o ambiente. Se a gente vem aqui, né, a gente consegue exportar esse ambiente. Ou seja, eu vou rodar esses testes contra esse ambiente e vou ver o que acontece, tá? Então eu posso Newman run. Eu vou pegar lá a coleção, né? Deixa eu ver o nome da coleção aqui, ó. Newman run collection.json e vou rodar apontando para o ambiente environment. Ótimo. Então, por sorte nossa, todos os nossos testes passaram. E aqui a gente tem um feedback, né? Do que aconteceu e do que não aconteceu. No caso, todos foram um sucesso. Ó, todo, né, retornou em menos de 50 milissegundos e por aí vai. Vamos forçar a falha aqui, tá? Para a gente ver o que acontece. Eu vou abrir aqui no editor de texto rapidinho. Porque a gente já viu ali anteriormente que os nossos testes, né, eles vão esperar que tenha exatamente 7 pessoas. Então eu vou inserir uma pessoa a mais ali só para poder falhar. Pronto. Então agora se eu tentar executar esses testes aqui, aí a gente vê então que a gente falhou, né? 4 asserções falharam. Vamos ver quais foram? Ou seja, o corpo não contém a quantidade esperada de objetos. Beleza? Em 3 testes aqui, né? 1, 2, 3, em 4 testes, em 4 asserções desse switch aqui, ele retornou então que o corpo contém o corpo da resposta, o JSON de resposta, contém uma quantidade não esperada de objetos. E aí a gente consegue identificar então qual que foi o problema, tá? Com a nossa aplicação. Mas para que eu usaria isso? Vamos supor que você esteja utilizando a paginação. E a paginação sempre dá problema, que retorna mais ou menos, ou então que retorna faltante, retorna objeto com problema, e por aí vai. E aí você pode criar um testezinho assim, só para garantir, tá? Que aquela funcionalidade do seu sistema está concisa e está adequada para o objetivo de negócio. Então esse testezinho com Newman, tá? Através então de um teste de baixa maturidade, que é um teste, né, de API e tal, a gente consegue automatizar, implementar em pipelines, agendar execuções e analisar tempo de resposta e estabilidade do sistema. Então isso aqui a gente poderia também rodar contra a produção, tá? Já que a gente adiciona e deleta,
não tem problema. A gente pode rodar isso contra a produção e ver se o tempo de resposta está adequado, ver se a nossa, né, ver se está retornando o que a gente gostaria. Isso aqui foi muito útil quando eu estava mexendo com um aplicativo que estava rodando no Azure DevOps em 2000, no Azure, né? Em 2018, quando teve um problema, 2018? 2019. Bom, uns anos para trás aí, quando teve um problemão lá, uma instabilidade gigantesca nos sistemas, e aí eu fiquei sabendo na hora pelo Slack lá, porque eu tinha agendado execuções diárias, tá? Para identificar, então, se os usuários conseguiam fazer login no tempo esperado, conseguiam editar seus, né, seus dados pessoais e tal, sem erros. Então, eu já consegui receber ali, né, no meu telefone, em poucos minutos, que tinha alguma coisa errada. E aí que eu fui descobrir que tinha, né, dado um problema lá no Azure como um todo. Não só no Azure, né? Eu acho que a Google Cloud também, assim como a AWS, teve um erro considerável naquela época. Bom, até aí tranquilo, então? Conseguiram acompanhar mais ou menos o objetivo? Tá claro? Alguma dúvida até aí? Vocês podem colocar aí no chat, tá? Que daqui a pouquinho, aproximadamente 10 minutinhos, a gente abre para perguntas e aí eu vou respondendo uma por uma. Bom, mas é claro que aqui eu apresentei uma ferramenta só. Apresentei só uma questão, tá? Por que isso? Porque o DevOps ele é uma cultura, tá? E uma cultura a gente não impõe. A gente não consegue, né, impor a nossa cultura em cima de um time, em cima de uma equipe, em cima de uma civilização. E isso é muito difícil. Então, tem que surgir de forma orgânica, tá? Então, a gente tem que sugerir isso para os nossos desenvolvedores, a gente tem que adotar isso de uma forma diária. Tem uma brincadeirinha que eu sempre comento, que é como é que a gente sabe, né, que mineiro gosta de pão de queijo e toma muito café. É porque a gente tem uma cultura de literalmente quase todo dia ou todo dia tomar café e sempre que puder comer um pão de queijo quentinho, né? Eita, comer um pão de queijo quentinho pra gente, né, preencher nosso coração com a felicidade diária aí. Eu não, ah, eu não sei o que riscou aí não, mas tá bom. Então, o nosso hábito, né, de comer um pão de queijo todo dia e de tomar café transformou então na nossa cultura, que é de mineiro, né, de fazer isso de forma recorrente. Então não adianta você chegar lá na sua empresa, na sua equipe e falar, ó, agora aqui todo mundo é DevOps. Todo mundo vai utilizar CI/CD, nós vamos implementar o GitLab, o GitHub, o Azure DevOps, e vamos todo mundo agora limpar tudo, fazer o fluxo certinho. Isso não adianta, tá? É uma medida muito drástica para ser adotada no ambiente. E isso normalmente não acontece, tá? Grande parte das falhas de implementação do DevOps que eu acompanhei foram basicamente isso. O pessoal chegou e falou, ó, tem uma ferramenta ali que é boa, que nós vamos usar, essa outra ferramenta aqui também é boa, e aí encheu o time de ferramenta e pronto. E esperava que tivesse um resultado diferente. Mas acabou que o que o pessoal fazia com o código, fazia com a ferramenta, então continuou tudo da mesma maneira, tá? Continuou tudo ruim, como a gente esperava que fosse acontecer. Então, o DevOps, né, embora eu tenha mostrado aqui umas ferramentas, a gente precisa incentivar, né, de forma diária. Então, seja através de algumas outras práticas, como, por exemplo, o pair programming, ou até mesmo um continuous delivery, são práticas que devem ser, né, estabelecidas de forma diária. São práticas que devem ser adotadas, né, por todos os desenvolvedores, não de forma forçada, mas de forma orgânica, para que eles consigam, né, transformar aquela atividade em um hábito diário, né, em um verdadeiro hábito. Então não é planejamento, não vou planejar implementar DevOps, eu não vou planejar que daqui a um mês eu vou estar usando o Azure DevOps e tal. Claro, não tem erro nenhum em planejar coisas assim, mas não vai ser forçando essas coisas na sua equipe, né, nos seus colegas ou até mesmo em você mesmo, forçar essa quantidade de ferramentas e práticas
que do dia para o outro você vai implementar DevOps, tá? Ela acaba acontecendo. Então, o que você pode começar a fazer, né, é encorajar e desencorajar algumas coisas. Então, por exemplo, você chegou lá na segunda-feira e implementou o Postman. Aí outra pessoa foi lá e já colocou o Newman para rodar o tempo todo. E aí você fala, nossa, cara, parabéns, obrigado por me ajudar e tal. Aí outra pessoa foi lá e apagou os testes. Você fala, pô, cara, sacanagem, né? Não, por que você fez isso e tal? Não precisava. Ah, mas é porque meu teste não estava funcionando, não estava rodando no meu sistema. Fala, não, cara. Então vamos conversar e vamos resolver isso junto. Então a gente tem que encorajar e desencorajar os comportamentos que vão refletir, que vão impedir que a gente atinja. Então, cadê o desenho aqui? Um caminho de feedback rápido, um caminho de feedback contínuo para a nossa equipe de desenvolvimento. Beleza? Então aqui eu comentei, né, duas práticas interessantes que a gente pode adotar, na verdade quase três, para a gente poder melhorar um pouquinho, né, o nosso ambiente de trabalho, ou, né, a nossa resposta do nosso cliente, a nossa entrega de valor. Então, eu recomendo, né, quem participou né, dessa conversa, que dá uma olhada para o seu ambiente de trabalho e analisa o fluxo de entrega de valor. Qual que é o principal gargalo que acontece, tá? Onde as coisas começam a demorar mais? É no ambiente de testes? É no ambiente de produção? É na publicação de uma aplicação? E tentar encontrar maneiras de otimizar aquele processo. Seja através de automatização, seja através, né, de preparar coisas anterior àquele passo. E por aí vai. E para quem quer saber, né, um pouquinho mais sobre DevOps e sobre práticas específicas, tem dois livros muito interessantes. Cadê? Aqui, ó. Tem dois livros muito interessantes, que são o Projeto Fênix e o DevOps Handbook, tá? Os dois pelo Jenny Kim e a galera lá, que lá em 2009, na verdade um pouco antes disso, já começou com essa cultura, tá? De uma melhora contínua, de um feedback contínuo. O Projeto Fênix, ele vai falar ele vai trazer uma abordagem um pouco mais, né, de negócio. Ele vai trazer, é a historinha tanto que chama de romance, né? De uma empresa aí que precisava melhorar o seu fluxo para poder ganhar mais dinheiro, né? Ou não quebrar, no caso do livro. E o Handbook DevOps aqui, que aí ele vai trazer tudo isso que eu falei, seja o primeiro, o segundo, o terceiro caminho, com toda, né, a técnica, com todos os estudos, com todo o embasamento científico que tem por trás dessas três coisas, tá? Por que que é bom a gente melhorar o fluxo? Por que que é bom a gente trazer feedbacks de forma mais rápida e feedbacks de forma contínua? E aí ele vai trazer, né, toda a explicitação desses conceitos desde o Lean da Toyota lá no milênio passado. Tranquilo? Então fica aí minha recomendação de leituras, que são dois livros realmente que ajudam bastante a gente entender um pouquinho mais do que é DevOps e a gente ver, né, como é que aquilo pode alterar a funcionalidade de uma empresa como um todo. E assim, podemos... deixa eu só comentar aqui. Lá no final de junho, a gente deve lançar um treinamento gratuito de DevOps, tá? Aí eu devo falar um pouquinho mais sobre ferramentas, devo falar um pouquinho mais sobre CI/CD, devo falar, né, sobre coisas que eu não tratei aqui, mais por questão de tempo mesmo, que vão te ajudar, né, a implementar um DevOps de uma forma mais firme, uma forma mais concisa no seu ambiente de trabalho, tá? Então, deve ser no finalzinho de julho, finalzinho de junho, na verdade, lá para o dia 30, alguma coisa assim. Então, sigam lá a Arc nas redes sociais, Instagram, que a gente costuma publicar bastante coisa, e no LinkedIn também, que aí a gente deve já, provavelmente na semana que vem ou depois, já soltar a data certinho e as inscrições específicas, tá? Como tem vagas limitadas, é bom ficar atento. Tranquilo? Excelente, excelente. Bom, então,
alguma pergunta, algum comentário? Como o Dor Edson comentou aqui, exatamente, algumas empresas pensam que o DevOps é só entre o desenvolvimento e a operação, e na verdade não é, né? Ele vai trazer desde como é que você trata a sua demanda, desde como é que você interpreta aquilo que o seu cliente quer, até como o valor que está sendo entregue para o seu cliente. Porque de nada adianta o seu cliente pedir uma demanda de uma coisa urgente e você demorar 3 meses, 5 meses, 10 meses para entregar, tá? O DevOps ele vai permitir que você dê visibilidade para esse processo de desenvolvimento e consiga, né, garantir um pouquinho melhor a sua estabilidade, né? A sua robustez do seu sistema. Fale um pouco mais do primeiro caminho DevOps. Vamos lá. Tem alguma pergunta específica ou posso falar mesmo? Que eu já falei bastante, né? O primeiro caminho DevOps. Cara, o primeiro caminho, ele vai focar basicamente na comunicação, literalmente no Dev e com Ops, tá? Ele vai fazer com que esse fluxo ele seja mais fluido e menos trabalhoso possível. Porque o que costuma muito acontecer nas organizações que já estão aí há um tempo, é que esse pessoal aqui costuma ficar muito separado. Então, por exemplo, o Dev não põe a mão em operação e a operação também não põe a mão no código. No máximo, para trocar uma variável. Então, acaba que essas duas entidades máximas, elas ficam muito separadas. Então, o primeiro caminho requer, né, esse estreitamento. Então, seja formando squads, seja mesmo colocando todo mundo numa sala, ou seja, né, colocando o objetivo em comum, o primeiro caminho ele vai ser focado, tá, em estreitar essas relações. Tranquilo? Então, seja para o pessoal de operação ajudar o pessoal de dev a entregar um sistema mais sólido, ou seja, o pessoal de dev conversando com o pessoal de operação para poder, né, entregar aquela aplicação de uma forma mais fácil, uma forma mais resiliente em produção. Era isso? Pode comentar se não for, viu? Aqui do Anderson Duarte. Sim, sim. Tem sim algumas ferramentas que podem te ajudar, tá? Se você já trabalha com Azure DevOps, deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplozinho. DevOps, Azure, deixa eu lembrar, né? dev.azure.com. Vou fazer um login aqui rapidinho. Espero que não me peça mais nada. Mas, ultimamente, tá? O que o pessoal tem preferido? O pessoal tem preferido utilizar, deixa eu pegar aqui um Agile Deck aqui. O pessoal tem preferido utilizar o gerenciamento do código mesmo para gerenciar essas pipelines de entrega contínua, tá? Isso aí a gente deve falar no curso gratuito. Mas aqui eu vou te dar um exemplozinho. Se a conta é gratuita aqui no Azure DevOps, ele tem a opção de você criar um editor clássico aqui, ó, para em vez de criar por código, a gente criar de forma visual. Então vamos supor aqui que a gente faz uma build, tá? Vamos supor que seja do ASP.NET. Bem simplesinho aqui. Vou só salvar aqui, tá? Pronto, não vou rodar. Só para fazer uma build. Pegar os pacotes, restaurar os pacotes, construir a solução e subir, né, o .exe, os pontos DLL para cá, para a nuvem. E aí a gente pode fazer a release, tá? Vamos criar aqui uma nova pipeline de release, tá? Vamos esperar carregar aqui. E aí, vamos ver aqui se já tem a AWS aqui, ó. A AWS. Depois a gente... Então eu vou começar com um trabalho simples. Eu vou falar que ele depende, né, daquela pipeline que a gente acabou de criar, ou seja, toda vez que aquela pipeline foi executada, a gente executa esse caminho aqui, e aí a gente pode colocar um AWS aqui, que no Marketplace com certeza deve ter. Bom, isso.
Nossa, mãe. Bom, acho que a internet não está tão boa assim, mas aqui no Marketplace do Azure DevOps você consegue fazer isso de forma mais visual, tá? Se você gostar e já tiver experiência com edição de YAML, você pode criar uma pipeline de forma codificada. Mas para quem não tem tanto conhecimento, talvez, né, uma abordagem visual aqui seja mais fácil, seja mais tranquila de você utilizar. Tranquilo? E claro, né, se você preferir subir por SSH, isso aqui já tem pronto. Você pode copiar arquivos por SSH. Tranquilo? Então você pegou, gerou a build, gerou as DLLs que você precisa, você pega o DLL e joga lá no seu servidor da AWS. Ah, Arthur, mas eu preciso executar um comando depois. Sem problema. Você também pode executar comandos para SSH aqui. Você conecta lá na máquina, no servidor, por exemplo, e executa um comando específico, como por exemplo .NET fmigrate, ou alguma coisa assim, se eu não me engano. Ou migration, execute, bom, alguma coisa desse nível. Tranquilo? Deu para ter uma ideia? Mas isso aqui é um pouquinho mais avançado, tá? CI/CD. O CI/CD normalmente é mais utilizado para quando você tem um fluxo de teste bem robusto, para que você dê a sua aplicação mais robustez para ser entregue de forma contínua. Porque eu não gosto muito de correr risco. Então, eu nunca colocaria, por exemplo, uma aplicação em produção que não tivesse sido testada, pelo menos minimamente, tá? Nem que seja um teste de compilação. Dory Edson. Estou vendo pontos comuns entre os caminhos. Sim, os caminhos eles são complementares. Eles são evolutivos, tá? O objetivo é que você parta do primeiro caminho e vá subindo, né? Aumentando a sua maturidade de DevOps. O teste, por exemplo, está em todo o fluxo. A gente começa com testes simples para garantir que a gente não entrega coisa ruim, né? Para a operação, mas lá no final a gente vai ver que os testes eles vão entrar desde o começo, seja através de um TDD e um BDD, posso falar disso depois também, até no final, quando seja um teste de estabilidade, um teste de performance, um teste de carga. Então aqui a gente tem testes logo no começo e testes logo no final, tá? Para garantir a estabilidade do nosso sistema. Deixa eu só comentar uma coisinha rapidinho que eu acho muito legal, que é o seminário da Netflix. Para quem nunca ouviu falar, é aqui, ó, segredo. Brincadeira, pode espalhar que é uma coisa muito interessante. O que o pessoal da Netflix fez? Eles falaram assim, cara, nós temos uma maturidade excepcional. Tá, agora que a gente tem uma maturidade excepcional, como é que a gente faz para tornar a nossa aplicação tão madura quanto a gente? Simples. Vamos destruir bancos de dados e servidores no mundo inteiro e aí a gente vê como é que a nossa aplicação lida com isso. Para quem nunca ouviu falar, é literalmente isso, tá? Esse exército de símios aqui, tem uma agora que chama Chaos Monkey, né? Ele vai rodar em servidores e vai literalmente apagar um banco de dados, vai destruir uma conexão de rede, vai desligar 90% das máquinas em uma região, por exemplo, só para ver como é que a aplicação se comporta. Então, o nível de maturidade já é tão grande que eles literalmente matam um servidor em produção para ver se a aplicação deles está realmente madura o suficiente, tá? E aí, naturalmente, como o Dory Edson trouxe, ele tem que ter teste aqui no final da ponta para garantir, tá, que a aplicação está estável, que mesmo ele derrubando 30% dos servidores, 50%, todo mundo que estava assistindo Netflix continua assistindo. Porque, vemos e convenhamos, é muito chato quando você está querendo assistir sua série favorita e aí ele para e você perde de onde você estava. Tá, mas Anderson, se tiver qualquer outra dúvida, pode mandar lá no LinkedIn, no Instagram, ou até mesmo no meu LinkedIn, deixa eu lembrar aqui. LinkedIn é Arthur Faria, se eu não me engano. Não, tá Arthur Gomes lá. Eu vou trocar. Mas aí pode mandar mensagem lá, tá? É sempre um prazer ajudar. Aqui do José Joaquim.
Primeiro, no engajamento da equipe para prepará-los para essa cultura. Então, normalmente em um ambiente caótico, é mais fácil você implementar coisas que melhorem, tá? Então, se o ambiente lá já está ruim, normalmente se você apresenta uma solução que pode melhorar, é mais fácil do pessoal, né, adotar aquela solução. Então, mesmo, né, que não tem engajamento tão alto da equipe, às vezes você apresentar, né, uma solução, né, que garante a robustez do sistema, talvez eles se engajem melhor, tá? Talvez aumente o engajamento da equipe ao ver que você está preocupado em trazer melhorias, em trazer, né, coisas para melhorar um pouquinho o trabalho da equipe como um todo. Então, não precisa trabalhar primeiro o engajamento, não. Às vezes, só com as práticas que a gente for adotando e com a melhoria do processo, o engajamento ele mesmo se resolva, tá? É o que normalmente acontece. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de trabalho aqui, ó, um trabalho com feedback rápido, a gente tem pessoas mais felizes trabalhando. E quando você tem mais pessoas mais felizes, né, principalmente os desenvolvedores, que acabam que são a alma, né, e o pessoal da operação, que faz com que essa alma seja exposta para o mundo, você tem um engajamento muito, muito superior do que, por exemplo, de um sistema que dá a pauta da semana. Aqui do Dory Edson. A gestão de configuração está apenas no segundo caminho? Não. Aqui é só um exemplo de como é que a gente pode, tá? Garantir esse feedback de uma forma mais fluida. A gestão de configuração, sempre que eu posso, eu começo logo no começo, tá? Assim que eu inicio um projeto, eu já monto o que ele precisa para rodar. Então é ideal que ele comece lá no princípio do projeto. Mas se for durante a implementação do DevOps, sem problema algum, tá? Ele só vai facilitar esse loop de feedback aqui e esse loop de feedback aqui de dentro, tá? Mas não se restringe só ao segundo passo, não. É importante, inclusive, o mais antes possível. E sim, o gerenciamento 3.0 com DevOps seria uma ótima iniciativa, tá? A gente está formatando uma série de treinamentos com DevOps aí e provavelmente a gente vai colocar um pouquinho de Kanban e um pouquinho de gerenciamento 3.0, tá? Para poder dar um pouquinho de fundamento pessoal, né? Não só técnico e programático, para os nossos treinamentos DevOps. Senão a gente fica falando de ferramenta e coisas nerds o tempo todo, e às vezes só as ferramentas não resolvem, né? O problema que a sua empresa está tendo, ou o problema, né, que os seus desenvolvedores estão tentando resolver. Então, quando eu falo aqui no primeiro fluxo, quando eu falei de otimizar e limitar o IP e visualizar, né, o trabalho em andamento, isso aqui são princípios, tá, de visibilidade do Kanban. E resumindo, de sistemas de fluxo em geral. Tranquilo? Excelente, excelente. Mais alguma pergunta? Vamos só ver aqui, voltando aqui às nossas, né? A nossa Word Cloud aqui. Então a gente vê que aqui DevOps, né, teve realmente muito a ver com o que vocês já tinham pensado antes. Então, seja dar poder para o desenvolvedor, né? Dar poder para o dev, poder publicar um negócio em produção, sem passar por tantas políticas, né? Seja implementar a integração contínua, que embora a gente não tenha comentado aqui, é importante, né? Para a gente ter aquele fluxo de feedback. Claro, né? Vai aumentar a rapidez na implantação de forma geral, vai aumentar a produtividade na grande maioria dos casos, tá? E, claro, né, tem processos de C e CD que vão permitir, então, a gente implementar grande parte dessas práticas aqui no nosso time de desenvolvimento / operação.
Excelente, excelente. Aí, claro, né, colaboração. Eu já fui em empresas que literalmente o pessoal de dev e o pessoal de ops não conversavam, tá? Então, para você pedir alguma coisa para operação, você tinha que passar por toda a cadeia de comando. Então, era meses até liberar uma coisa. Então, quando a gente implementa coisas desse tipo, a gente estreita um pouquinho essa relação e a integração e a colaboração melhoram muito, tá? A gestão de configuração, uma perguntinha aqui do Dory Edson. A gestão de configuração, principalmente sobre os requisitos exigidos, ainda é pouco documentada. Como está isso no mercado? Então, eu já vi basicamente de tudo, tá? Seja uma documentação inexistente, seja uma documentação tão completa que permitia a gente subir servidores em minutos se alguma coisa caísse, tá? Normalmente, com essa adoção dos containers e com essas criações, né, que a gente pode executar em qualquer lugar, isso está ficando um pouco mais robusto. Deixa eu cancelar essa edição aqui. Isso está ficando um pouco mais robusto. Principalmente para as empresas que estão adotando o DevOps de uma forma mais, né, consistente. Então, normalmente você vai ter, seja um Dockerfile da vida, seja um Docker Compose, seja um Kubernetes, por aí vai, que vai traduzir toda a sua infraestrutura de rede, de banco, de cache, de aplicações, de firewalls, em arquivos que podem ser versionados com o sistema, tá? Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Então, por exemplo, se a gente fosse subir um WordPress, Composer, WordPress. Composer não, né? Composer é o gerenciador de pacotes. Então, se a gente fosse subir um WordPress, tá? A gente poderia subir bem simplesinho dessa forma. Subir o nosso banco de dados, já restaurando os dados, né? Porque a gente não quer perder nosso banco. E subir também a nossa aplicação junto. Então, se desse um problema nesse servidor aqui, ó, a única coisa que você precisaria salvar seria os seus dados lá da pasta, que aí pode estar compartilhada, pode estar salvo no AWS, pode estar salvo em qualquer lugar. Então você conseguiria subir provavelmente um WordPress novo em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo mesmo, tá? Questão de, às vezes, no máximo 1 hora, por exemplo, para uma configuração tão simples assim. Então, para empresas que adotam, né, que permitem esse tipo de flexibilidade de subir os seus serviços de uma forma mais flexível, isso aqui é muito utilizado, tá? Seja um Docker Compose, seja um Kubernetes para aplicações, né, de alta performance, são duas das ferramentas que o pessoal costuma mais utilizar. Sim, sim. Normalmente é alguma coisa ou que é esquecida, tá? Ou algum passo que não é passado de forma explícita. Então, por exemplo, seja uma migração de banco que não foi feita, seja uma alteração de uma variável que não foi feita. Então, por isso que é interessante a gente partir para uma gestão de configuração junto com o código. Ou seja, identificar quais variáveis que estão rodando, né, as variáveis de ambiente que estão sendo executadas, os arquivos necessários, os processos e comandos importantes para serem executados, para poder permitir, né, que a sua aplicação suba sem ter mais erros. Como, por exemplo, aqui é um exemplo PHP. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Ó. Um exemplo bem simplesinho. Que, teoricamente, toda vez que você sobe, né, uma aplicação PHP, você tem que ir lá atualizar seu banco, fazer o link de storage, gerar uma chave, né, de criptografia e tal. E aí você tem que explicitar isso, os comandos que são necessários, seja no arquivo de configuração junto com o seu código, seja dentro, né, de um Dockerfile, seja dentro de um Dockerfile de configuração, como esse. Isso. O DevOps ele está em todo o caminho, tá? Inclusive tem empresas que utilizam um BDD e aí o PO, em vez de escrever uma história de usuário toda bonitinha e etc, ele vai escrever, né, um Behavior Driven Development bem simples, que a gente vai então
utilizar para desenvolver a nossa aplicação, tá? Então, vai identificar, então, qual que é o comportamento esperado da aplicação, implementar um códigozinho simples, né, que teste isso para a gente, e aí já vai colocar no fluxo para que quando alguém, né, alterar ou criar aquela funcionalidade, aquilo já esteja disponível e consistente, né, com as necessidades do cliente. Excelente, excelente. Só ver se... Isso, mas é importante às vezes colocar como o Edson falou aqui, tá? Às vezes o PO pode sim interagir diretamente com os devs, inclusive é recomendado. Mas é interessante um analista seja, né, para identificar tecnologias, alguma coisa assim, para poder adotar, né, a melhor abordagem para resolver aquele problema que é levantado pela sua parte de negócio. Mas normalmente assim, é excelente você ter um PO interagindo diretamente com os devs, tá? Tanto para transmitir a ideia de necessidade, né, e de entendimento de negócio, para que também o desenvolvedor não fique ali 24 horas, pega ticket, entrega ticket, pega ticket, entrega ticket, sem saber, né, o que ele está fazendo e qual valor do que ele está produzindo. É importante. É importante. Sim, o papel do analista ele vai ter um papel mais né, mais superior ali, de identificar, né, como é que está o fluxo, como é que vai ser a melhor abordagem para a gente poder implementar aquela funcionalidade. Não vejo uma correlação direta, tá, com a implementação do DevOps e a remoção de um analista de requisitos. Sim, sim, sim. Não adianta nada a gente entrar nesse fluxo aqui sem saber o que a gente vai implementar, tá? É importante que as demandas que cheguem para o time de desenvolvimento, elas sejam concisas e claras e, né, que contenham ali as informações necessárias para a entrega de valor daquela aplicação. Então, sim, seja um analista de requisitos, é interessante, tá? Não estou falando que é estritamente importante, que é extremamente necessário. Mas se tiver a possibilidade, né, de colocar um analista na squad, né, no seu time lá, é sim uma aquisição muito interessante de se ter. Beleza? Então, gente, aqui a gente falou um pouquinho, né, sobre DevOps. Trouxe aqui uma ferramentinha que pode facilitar, né, a implementação de uma forma bem simples, mas que pode aumentar um pouquinho a maturidade da aplicação de vocês, né, do sistema, de uma forma geral, e que, né, consiga produzir de uma forma mais consistente valor para o seu negócio, para o seu sistema, para a sua equipe, para a sua empresa. Tranquilo? Não esquecendo, a gente deve liberar um treinamento gratuito, tá? De DevOps lá no finalzinho de junho. Então, só seguir as redes sociais aí para ficar sabendo de mais informações, tá? Deve seguir esse mesmo aspecto. Então, a gente deve publicar já lá as opções no Simpla. Beleza? Excelente, excelente. Esse webinar ficará disponível. Cara, provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Aí, a Carol já respondeu. A pessoa mais importante aqui desse webinar não sou nem eu, porque eu só falo mesmo, tá? É a Carol que movimenta esse negócio aqui. Então ela já respondeu que vai estar, então vai estar sim, no canal do YouTube. Não precisa preocupar, não. Então, gente, muito obrigado. Eu agradeço, né, pela disponibilidade de todos vocês. Na quinta-feira, 8h30 da noite, me ouvindo falar aqui por 1h e... Quanto tempo? Nossa, mãe. Muito tempo, né? Mas vamos mandar assim que a gente subir lá no canal, eu disponibilizo para todos vocês, tá? Como todos aqui fizeram inscrição no Simpla, eu acho que a gente tem essas informações lá. Então, gente, muito obrigado pela participação aí, pelas perguntas. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, tá? A entender um pouquinho mais desse mundo DevOps. E tenha fornecido, né, uma ferramentinha bem simples para que vocês já consigam aumentar um pouquinho a maturidade do sistema de vocês. Beleza?
Então, muito obrigado, gente, pela presença e até a próxima. Não se esqueçam, a gente vai soltar o treinamento já já lá nas nossas redes sociais.